Então vejam que Plotino exerce uma influência muito grande sobre Agostinho e Tomás de Aquino, né, os grandes, né, filósofos do cristianismo, sem contar toda a tradição, né, filosófica do Ocidente. A gente poderia avançar até Hegel, por exemplo, que tem um sistema muito parecido com o sistema plotiniano. Né? Se a gente tomar o uno como uma indeterminação absoluta, porque o uno não tem atributos, e que se determina com o transcurso do tempo e da história, ou seja, o tempo e o espaço utilizados para autocompreensão e aquele absoluto indeterminado que num primeiro momento estava sem, né, a sua conformação, os seus atributos, né, que vão sendo expressos no mundo, ele volta para si, né, com consciência. Basicamente esse é o sistema hegeliano reproduzindo o uno neoplatônico. Mas só para dizer assim da grande influência que Plotino exerceu no Ocidente, e agora a gente vai ver se realmente os indianos influenciam Plotino, a gente vai ver que a Índia, de alguma forma, ela influencia o cristianismo. O pessoal pode dizer, não, mas Plotino ele recebe, né, essa filosofia de Platão. Bom, mas a gente pode pensar também que o próprio Platão recebe a sua filosofia dos órficos e pitagóricos, que tudo indica beberam das fontes orientais. Então essas divisões que a gente faz, né, filosofia ocidental, oriental, né, religiões, né, ocidentais e orientais, se a gente for ver, tem uma filosofia perene, né, um veio subterrâneo que nutre todas essas grandes tradições. É claro que dá trabalho a gente buscar as correlações, né, mas que elas existem e o nosso objetivo hoje é mostrar então um pouquinho desse paralelo que existe em duas delas. O neoplatonismo plotiniano e a tradição Vedanta. Bom, e aí já começamos então a tentar estabelecer essas correlações. E a primeira delas diz respeito à concepção cosmológica dessas duas tradições. Vocês sabem que o Brahma Supremo, se permanecesse, né, em si, para si, recolhido no seu caráter absoluto, o universo manifestado não existiria. Então, esse Nirguna Brahma, esse Brahma sem atributos, ele periodicamente dá de si e se manifesta na realidade concreta, cria a realidade material. Então, o imanifestado, Nirguna Brahma, sem atributos, né, que primeiro cria modelos da existência material, o Saguna Brahma, né, um Brahma já com atributos. A gente pode pensar na luz branca e no prisma, né, abrindo, né, as cores básicas, a partir das quais, por meio de uma composição desses fatores, surge a imensidade de formas que a gente vê na realidade concreta. Então esse é o caminho que os indianos chamam de Pravriti Marga, do espírito à matéria, do Brahma à Prakriti, a descida do uno ao múltiplo. Ficam aí? Não, todos sabem que, né, o foco central, né, o ensinamento básico dessas grandes tradições é a libertação, é o retorno com consciência, como mostra, né, o símbolo da sociedade teosófica. É uma descida do espírito na matéria, mas depois, a partir, né, da compreensão desse processo, da assimilação das lições que a vida tem a nos dar,
podemos, empreender um caminho de retorno, que eles chamam de Nivriti Marga. Exatamente a mesma concepção do universo nós vamos encontrar tanto no platonismo, com a catábasis, a descida do bem, do belo e do verdadeiro até a cora, que é o substrato que permite, que as formas se apresentem no mundo fenomênico, e a anábasis, que é um retorno por meio de 3 caminhos clássicos que a gente vai ver, mas se a gente tomar o belo, o uno, como bem, esse caminho de retorno é o caminho, da ética. Se tomá-lo como o belo, é o caminho da estética. E se tomá-lo como o verdadeiro, é o caminho do conhecimento. Então, de acordo com essa manifestação tríplice do primeiro princípio, tem um ou outro caminho de retorno. E no neoplatonismo reaparece exatamente o mesmo esquema. Nós temos o que Plotino chama de pró-rodós, o caminho de descida, temos uma epistrofê, que é o caminho de retorno, onde o Vedanta coloca o Brahma Supremo, Plotino vai colocar o Uno, Torreno. Esse Brahma Supremo é pleno, é o absoluto, que contém em si todas as coisas, e por ser perfeito, ele transborda e gera o nous, o espírito. O espírito é entendido como uma reprodução ainda no plano imanifesto do absoluto com os modelos ideais, as formas, os arquétipos de tudo que entrará no processo do vir a ser, na medida em que essas formas elas encontram um substrato para se expressar no mundo fenomênico. Então, o Uno, o espírito, algumas tradições vão optar pela palavra intelecto, mas a gente tem que entender as formas platônicas, assim como os sujeitos que as reconhecem como idênticas a si. Há uma fusão de sujeito e objeto ainda no campo do imanifestado, e a alma do mundo, que contempla as formas e plasma essas formas na matéria. Esse é o esquema plotiniano, o esquema cosmológico plotiniano, muito semelhante, vamos dizer, quase que o mesmo sistema do pensamento indiano, onde Plotino vai ver um caminho de retorno, pela via do conhecimento. Os indianos, eles veem o Jnana Marga, a via do belo ou do amor. Eles vão ver o Bhakti Yoga, o caminho devocional, e onde os indianos, eles veem o Jnana. Nós vamos encontrar o caminho da dialética. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora na frente. Então, o esquema é universal, do uno ao múltiplo e do múltiplo ao uno. E a gente encontra também algo muito semelhante na tradição católica, lá em Romanos 11:36. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Ou na alquimia, na tradição alquímica medieval, omnia ab uno, tudo do uno, e omnia ad unum, tudo ao uno. É um esquema que vai reaparecer nas grandes tradições filosóficas e religiosas da humanidade. Bom, esse é então o primeiro ponto de contato, que é o esquema cosmológico. Depois, o que nós podemos chamar, recorrendo ao Gita, como a senda do imanifesto. Apesar de tanto no Vedanta como no neoplatonismo plotiniano nós encontrarmos descrições positivas do primeiro princípio,
Brahma é todas as coisas, ou o Uno, né? Ele é a força que cria, né, toda a manifestação, mas a rigor, tanto em Plotino quanto no Vedanta, nós vamos perceber que o forte mesmo é o que chamo de teologia negativa. O Brahma, o Uno, não é um ser, mas também não é um não ser. Plotino recorre, por exemplo, a uma expressão lá da República que diz que o é pequena tesousias, é aquilo que está além do ser. E o Gita até adverte, né, que no caminho místico da espiritualidade, essa é a senda mais difícil, porque geralmente a gente quer construir um Deus, a nossa imagem e semelhança, por meio do qual a gente ascende à realidade suprema. Mas essa senda do manifesto, né, a gente compreender que o primeiro princípio é a simplicidade absoluta, senão não seria o primeiro princípio, né? Quando a gente imaginar algum aspecto dual no primeiro princípio, já não é o primeiro princípio, mas um segundo momento. E então, ambos, tanto Shankara quanto Plotino, vão falar de um primeiro princípio que é pró-panton, que está anterior a todas as coisas. É aquilo que dinamiza a manifestação, mas que é anterior a tudo. E é claro que nos dois casos a gente vai encontrar uma doutrina da ilusão. Por quê? Porque se a gente tomar o Brahma como a única realidade, toda manifestação é irreal. Tudo mais é ilusório, é Maya. Faz parte do universo fenomênico que não tem substância real. Daí, o que no Vedanta se chama a doutrina de Maya, Mayavada. Eles vão dizer, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro, né? Tudo que pode ser percebido pelos sentidos não é a realidade última. Daí o net, o que importa é a transcendência. E a mesma coisa se encontra então em Plotino e em Shankara. É uma corrente que nos gregos começa lá com Parmênides, quando Parmênides fala que a realidade real é o Uno, que todas as formas, né, tudo que está no vir a ser não tem realidade última, que é ilusório. Ele está se referindo a essa forma de encarar a realidade. Bom, uma outra possibilidade é entender que tudo advém de Brahma. Tem alguma coisa que possa vir de outro lugar que não do primeiro princípio? Então, se tudo vem de Brahma, ou do Uno, tudo é, em última análise, o Brahma ou Uno. E aí nós temos uma doutrina da imanência. E por último, aí a gente encontra mais Heráclito, né? E por último, se nós considerarmos, nós podemos considerar que tudo é real, mas não é a realidade última. É uma forma de mediar esses dois extremos. Em Platão a gente vai encontrar essa tentativa de mediação lá no Sofista, né? Que ele fala de níveis de realidade. Vários níveis de realidade, o Uno, as meta-ideias, os números ideais, as ideias, os entes matemáticos, o demiurgo que contempla as formas e produz o mundo. Então a gente vai vendo que tem realidades mais reais, né? Tem níveis de consciência mais profundos, que é uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, lá na tradição do yoga, quando Patanjali fala de níveis de samadhi.
Tem vários níveis de Samadhi, em que o yogi vai encontrando cada vez realidades mais substanciais. Em decorrência da concepção cosmológica e da própria doutrina da ilusão, que nós encontramos tanto no Vedanta quanto no neoplatonismo, nós temos uma concepção epistemológica, né, em termos de conhecimento, que é muito parecida também. Plotino vai usar um termo, ele diz torromoió, torromoion, semelhante conhece o semelhante. Então, no nível material, né, por meio dos sentidos, eu conheço a realidade sensória, o mundo fenomênico. Mas se eu ficar aí, eu só conheço, né, a manifestação. Tem que ir além dela. Né? Se eu usar a razão, eu tenho acesso ao âmbito da lógica, né? do raciocínio discursivo, das matemáticas. Né? Um nível acima, se eu quiser transcender a razão, né, eu vou ter que descobrir, né, em mim um recurso que me permita um conhecimento que possa prescindir do tempo, da comparação, da associação de ideias, né? Seja um conhecimento imediato. E, por último, nas duas tradições falam de uma possibilidade, né, última de conhecimento. Em Platão é a Henosis, né, e nas tradições indianas recebem várias denominações, né? O moksha, a libertação final, é o nirvana. Então, para cada nível de manifestação, nós temos um recurso interno que nos permite, né, estabelecer um paralelo que permite o conhecimento.